Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo da obra Despertar do Espírito, de Joana de Ângeles. Hoje estudando um dos itens do capítulo 6, o ser humano perante si mesmo, dando continuidade aí na sequência dos capítulos. Nesse capítulo, a Joana vem colocar, ela coloca, depois de capítulos bem densos, assim, bem pesados, ela trouxe o encontro com a harmonia e os conflitos do cotidiano. São capítulos com informações, principalmente a respeito de uma visão psicanalítica e de uma visão transpessoal. Ela vai colocar da questão dos conflitos sexuais, dos traumas relacionados à relação com pai e mãe, e algumas questões do sistema familiar, bem complicadas, de filtrarmos dentro da nossa realidade psicológica, mas ela vem mostrando quão necessário a atenção a essa realidade e por que do desenvolvimento disso, dessa proposta de autossuperação trazida utilizando como ferramenta a psicologia, que ela propõe nesse sentido. Não só a psicologia, mas alguns aspectos da própria filosofia também que ela coloca na obra. E agora ela chega com um capítulo um pouco mais leve, assim, mas não menos profundo, com informações que ela vai falar e como vai se dar, depois dela ter falado que há uma busca dessa harmonia através das matrizes paterno-maternas da criança ferida. Ela coloca da importância das vibrações dos pais e do molde que se monta vivo da criança dentro de nós. E à medida que o indivíduo cresce, ela vai colocar como essa realidade ela precisa se conectar com um processo de autoanálise profunda, de reforma moral, como propõe Allan Kardec, de uma realidade ético-moral, e ela vem dizer como que se dá isso. Eu vou ter que cuidar desse processo todo que ficou para trás, a partir de uma lógica entre o ego e o inconsciente profundo, não só dando conta da realidade da reencarnação, mas também das falhas educacionais dessa mesma encarnação. É o que ela chama de autoencontro. É uma caminhada de encontrar-se a si mesmo, de se conectar consigo mesmo, de uma realidade psicológica profunda. Ela diz que o autoencontro serve para ter alegria, para encontrar com alegria dentro de si, para se tornar uma pessoa alegre, feliz. O autoencontro vai proporcionar isso. Uma leveza de viver, uma alegria. Esse autoencontro, diz ela, vai passar por um processo que vai exigir muito esforço. É um esforço que ele é lento, ele é muito lento, mas à medida que nós vamos aderindo a esse processo de esforço, devagar, um processo que ele vai ser regido pelo inconsciente superior, pelo inconsciente profundo, pelo self, no conceito junguiano, pelo espírito, sem gerar auto-obsessão com metas fantasiosas, infladas de virar santo antes da hora, gerando sublimação antes do desenvolvimento das resistências do ego, com integrações devagar e paulatina, à medida que o inconsciente vai trazendo lentamente a sombra mais escura, o lado escuro da sombra, e amplificando as virtudes. Esse processo ele vai se dar com esforço, com lentidão, mas de forma segura, sem uma inflação egóica de querer se tornar um grande médium, um grande espírita, uma pessoa que nem humana é, muitas vezes montando uma persona religiosa, usando esse conhecimento, sem o desconexo das emoções, para que ele não se torne uma vaidade intelectual, um egocentrismo, uma realidade no qual eu inflo em termos de inteligência, mas é um instrumento que serve para os outros e não serve para mim. Não se torna uma realidade emocional. Então, ela traz esse cuidado com essa proposta. Ela diz que o autoencontro é desenvolver o intelectual de adquirir essas ferramentas que ela está propondo em nível intelectual, mas para que ela alcance a emoção, gerando uma transformação profunda. Isso vai se dar com muito esforço, de forma lenta, gerando segurança no processo reencarnatório, para o indivíduo trilhar com sentido, para ele sentir se realmente está cumprindo o seu cronograma reencarnatório, que foi estabelecido antes de reencarnar. O indivíduo vai sentir isso à medida que ele vai caminhando,
principalmente através da intuição, existe um sentimento de conexão com a missão. Quando nós começamos a fazer um trabalho profundo, mesmo que você não tenha mediunidade ostensiva, os guias estão presentes. E a intuição existe em todos nós. E os guias espirituais se conectam conosco através do processo intuitivo, que nós temos que aprender a gerar discriminação desse processo, ou seja, deixar ele bem claro dentro de nós, porque é uma função muito importante para nós. Dentro dessa realidade, essa intuição, mesmo que nós não sejamos grandes médios ostensivos, com faculdades que podemos nos comunicar direto com o nosso guia, ele conversará conosco através do sonho, da intuição e do processo de autoconhecimento, gerando sincronicidades, gerando processos positivos, mandando sinais de várias ordens, onde nós podemos conversar energeticamente com a vida, não necessariamente por um contato imediato com esses guias, numa clarividência, clareaudiência, numa psicografia, numa personalidade sonambúlica. Eles estão sempre conosco. E através das orações, do sonho como desdobramento e do sonho como contato e elaboração com o inconsciente profundo, esse processo o inconsciente vai regendo. Na primeira etapa dele, os sonhos trazem muita sombra. Abre-se um canal de trazer muitos conteúdos de sombra do lado escuro da sombra. À medida que você vai fazendo um esforço, fazendo análise com o psicoterapeuta, ela inclusive sugere isso, para que se busque um psicoterapeuta treinado para ajudar a fazer esse processo. E à medida que o indivíduo vai fazendo, durante alguns anos, torna-se a relação do ego com o inconsciente uma relação de assimilar um volume maior desse processo educacional e das encarnações que vai aparecer como o lado escuro da sombra. À medida que você aprende no processo psicoterápico, como ela sugere, o ego aprende a canalizar esse processo, a canalizar as energias do inconsciente com equilíbrio, a relação entre o ego e o inconsciente vai mudando. À medida que o inconsciente, ele não mais só apresenta o lado escuro da sombra para que possamos integrar essa realidade na personalidade para evitar acidentes mais graves, mas ele passa a ser um guia sábio que vai orientando e as decisões saem do nível do ego e começam a ser orientadas diretamente num processo de individuação pelo self. Dentro dessa realidade, o processo reencarnatório vai se tornando mais seguro. Nós temos um sentimento de preenchimento, intuição, um sentimento de alegria que nós estamos caminhando na direção correta do cumprimento da nossa existência, dos valores que nós vamos ter. É um sentimento que só quem trilha o caminho em termos de autoconhecimento pode sentir. É uma sensação de conexão com a vida, mas não de que você vai viver sem problemas. Não é ter problemas, desafios. Você vai ter problemas na casa espírita, entre as relações com as pessoas, problemas de obsessão, que vão ser os ataques, para que você seja desviado do teu processo de autoconhecimento. Vai haver os problemas na família, os desafios sociais, fora os arrastamentos e as seduções que moram em nós, que são processos egocintônicos ligados aos vícios do passado. Dentro dessa lógica, com esses arrastamentos, nós vamos estar enfrentando essa realidade, mas de maneira mais segura, sem arrumar outros problemas, gerando outros problemas em cima de problemas espirituais. Então, essa marcha, segundo ela, se torna mais segura. E isso, mesmo com esses problemas, existe um nível de alegria. O indivíduo vai tendo um nível de alegria, vai experimentando esse nível de alegria, mesmo dentro dessa realidade. Se você é um médium um pouco mais ostensivo, toda essa realidade ela vai ser amplificada pela aproximação do guia. Por essa realidade em que o guia espiritual vai se conectando, ele vai clareando o que ele quer de você junto ao trabalho da espiritualidade, mesmo que não seja um trabalho de grande vulto, você vai ter grandes intuições no teu processo de cumprimento da meta reencarnatória. Porque não necessariamente existe uma sensibilidade voltada para grandes compromissos sociais e missões gigantescas, mas a realização de si mesmo enquanto realidade interior, orientada em conexão com esses grandes guias que nos orientam, que são os nossos benfeitores invisíveis que vão nos orientando dentro de uma realidade mais comum. Porque nós não somos grandes missionários como Chico Xavier, como Divaldo, grandes missionários de destaque,
Muitos de nós até temos mediunidades ostensivas, mas o mais comum é não ter, porque ter uma mediunidade como essa exige um equilíbrio psicológico muito grande, e a nossa mente fica muito suscetível a processos hipnóticos que podem nos levar a quedas muito piores, caso não tivéssemos essa mediunidade. É um compromisso de grande risco, que exige grandes renúncias, grandes processos internos. E o indivíduo precisa renunciar a muitas questões para fazer valer essa realidade. O mais comum é essa mediunidade mais intuitiva, a mediunidade consciente, né, uma mediunidade mais voltada para expiações que temos que passar, para se lidar com processos obsessivos. Mas à medida que o indivíduo vai para o autoencontro, encontrando a felicidade, a aproximação desses guias vão se conectando e vão orientando, garantindo uma segurança muito interessante dentro dessa lógica. Muitas vezes esse processo é demorado, ele dura às vezes 10 anos, 20 anos, onde o indivíduo vai sendo testado pelos guias espirituais, mas gira entre essa média, entre 10, 15, 20 anos de treinamento contínuo dentro do processo de conhecimento, de autoconhecimento, até que o indivíduo possa se preparar para amadurecer, para assumir responsabilidades de maior destaque dentro do seu processo evolutivo. Mas essa é uma média comum, né, entre 10, 20 anos, com raríssimas exceções de espíritos de grande vulto que já têm um preparo dentro de uma certa realidade, que já vão para atividades de maior risco espiritual em outra realidade. À medida que o indivíduo luta, diz ela no capítulo, desencadeia uma luta, essa luta fortalece. Essa luta vai fortalecendo como alguém que faz exercícios físicos e vai se fortalecendo para aguentar o rojão, o corpo vai aguentando melhor. No nível da alma é muito parecido, só que essa luta, os pesos, são pesos ético-morais que vão fortalecer a alma. E quanto mais luta e tem um movimento de luta com a vida, mais fortalecido fica o indivíduo que está no processo de autoconhecimento, de autodescobrimento na proposta de Joana. Por quê? A luta, ela é filtrada e ela é decodificada pelo ego preparado, que ganha em conhecimento à medida que enfrenta essa luta. O ego despreparado, ele vai sucumbir, se medicando, anestesiando, tombando, se revoltando, né, em quedas primordiais da nossa existência, e não vai conseguir decodificar os desafios da vida, transformando-os em experiências de sabedoria para enfrentamento de novas lutas dentro dessa realidade. Então, o indivíduo acaba se perdendo quando não está nesse processo de autodescobrimento. À medida que avança o processo, principalmente num gap interessante de desenvolvimento entre 10 e 20 anos, dentro da realidade de crescimento espiritual, começa um refluxo do material arquivado de outras encarnações e das feridas da criança ferida, do complexo paterno e materno do sistema familiar, eles vão retornar na direção da consciência, para começar um movimento de apresentação da sombra ao ego e o indivíduo começar a realizar o autoencontro. Quando não faz, a Joana vai dizer que isso já é constatado pela psicologia, ela só coloca isso no capítulo, que toda sombra não integrada, que é trazida pela sabedoria do inconsciente profundo e ela não é integrada, ela vai ser reprimida novamente e ela volta em sintoma de desadaptação ou patológico, um sintoma patológico. É como se colocássemos um dique, essa água ela vai desviar e vai continuar indo na direção da consciência, só que quando ela faz esse desvio é o sintoma. Então ela vai gerar um problema sintomático, uma desadaptação, e o indivíduo dentro dessa desadaptação, ele nunca consegue se livrar de si mesmo, porque ele gera um mecanismo compulsivo e repetitivo, porque o material reprimido, não integrado no fluxo, no ritmo ditado pelo inconsciente, vai gerar um processo de perturbação espiritual em vários níveis, relacionais, físicos, psicológicos para o indivíduo. Detectar essas dificuldades e os desafios que essa sombra apresenta é a nossa meta do autoencontro. Nós precisamos fazer essa detecção. Ela vai se apresentar por um pensamento habitual, pelo nosso hábito de pensamento, e esse hábito de pensamento, ele pode ser um processo tanto auto-obsessivo de um hábito conquistado nessa existência, de uma realidade, ela vai gerar um complexo interno gerado pelo fluxo de um pensamento contínuo
numa questão autoobsessiva, ela gera um complexo, e esse complexo vira uma fixação nessa encarnação. Ou esse pensamento habitual, ele pode refletir também uma fixação já instalada no inconsciente profundo decorrente de experiências da infância ou de outra encarnação. E num resumo geral, essas fixações elas vêm tanto de fora, através de uma vibração implantada pela relação magnética com os nossos educadores, ou também pelo nosso pensamento autoobsessivo, autohipnótico, que gera essa forma de pensamento, gerando essa fixação. Esse pensamento habitual e essas fixações, eles vão fazer esse influxo na direção da consciência, e nós precisamos estar conscientes, reflexionando, racionalizando e integrando essas funções a partir de estratégias de decodificação do ego dessas funções, aprendendo a canalizar essas energias deletérias de maneira criativa, para que não haja tanta patologia e desequilíbrio nas relações sociais. Então, um dos maiores sofrimentos do processo reencarnatório é quando essa energia se apresenta, o indivíduo não sabe canalizar ela, não sabe como é que canaliza, não sabe filosofar, conversar com essas energias, de modo com que ele canalize de maneira equilibrada essa realidade, sem gerar tanta perturbação para si mesmo e para os outros. Por isso a Joana prega tanto essa proposta da psicoterapia, que a psicoterapia é um manancial de ferramentas que vai ajudar o indivíduo a canalizar essa proposta. A proposta religiosa também faz isso, né? A proposta espírita, com os mecanismos espíritas. A mediunidade é uma maneira de canalizar essas energias do inconsciente profundo da sombra. A prática no bem, a prática na terapia, ela vai instalar novas matrizes que vão suplantar velhas matrizes. Mas só esses recursos, eles não são suficientes. Eles vão ser, mas vão tornar a sua marcha mais lenta e mais pesada. Quando você procura ferramentas científicas para tentar viabilizar a experiência religiosa, isso dá um catalisador no processo e acelera a reação de crescimento, fazendo com que você faça o seu processo de maneira individual e não arrastado em manada pela massa. Porque em muitos processos, muitas vezes, nós passamos a acreditar na vida após a morte, no espiritismo, que um monte de gente faz, a gente começa a fazer. Então, vira uma conversão coletiva de um processo que não é muito elaborado internamente. Então, o seu bem passa a ser um bem extraconsciencial, ou seja, de uma consciência coletiva, porque todo mundo está praticando. Isso não é a melhor forma de fazer, porque isso não é individualizado, isso não é pessoal, isso não te conecta contigo de maneira profunda, ou conosco, né, falando nessa realidade, porque todos nós estamos inseridos nela, e faz com que gere mais um efeito manada, onde a gente é muito mais empurrado pelo processo do que nós mesmos pedalarmos para gerar o processo. Então, Joana dá essa proposta, em vez de você ser arrastado, nada, né, você mesmo assume o teu processo à medida que tu se abre para essas ferramentas de desenvolvimento do amor. Então, o autoencontro, ele vai passar pela integração desse material recalcado, que sempre volta, caso ele seja reprimido, e o ego precisa se equipar em tal natureza para aprender a canalizar essa sombra de uma maneira equilibrada. Ela fala que nessa caminhada os processos de reincidência, de quedas, de arrastamentos é normal, mas essas quedas, elas são bem vistas pelos espíritos superiores, porque são aquelas quedas do verdadeiro espírita. É a queda que fala o verdadeiro espírita é aquele que está realizando o esforço de dominar as más inclinações. E nesse esforço há quedas. O indivíduo vai cair, ele vai fracassar em alguns pontos, tenta, respira de novo e tenta de novo e vai tentando vencer. Tanto a sombra egocintônica, que gera um prazer, um ganho infantil, psicológico, sensação, como a sombra egodistônica, que desequilibra, que perturba, nesse sentido. Quando essa realidade, essa reincidência se dá dessa forma, ela não bloqueia os guias de nós, muito pelo contrário. Os guias vão estar presentes, estendendo a mão para nós, nos levantando, dizendo que nos amam, dizendo que estão aqui conosco, que compreendem a nossa humanidade, que compreendem a nossa queda. Muitas vezes aparecem tintas de culpa, de remorso, muitas vezes de melancolia, nós deprimimos com essa realidade, mas os guias estão ali. Então eles se apresentam, dão muitas vezes comunicações, isso gera um bem-estar, mostrando muitas vezes que há
uma realidade que nos sustenta de amor, isso, o amor deles em relação a nós, nos ensina a auto-amar, mesmo apesar dessas falhas. Isso é um dos maiores brilhos de contato com esses espíritos, quando eles conseguem filtrar a nossa sombra, nos amando, mesmo quando nós apresentamos o pior lado nosso. É tão consolador, é tão amoroso, que nos motiva a nos auto-amar, mesmo em estado de sofrimento. É uma sensação muito agradável, como se arremessasse lama a uma fonte cujos jatos não se deixam abalar, e a cada arremesso de porções de lama, o jato é tão forte que dissolve aquela lama e não inunda a água, não gerando sujidades na água, sendo a fonte o amor dos espíritos superiores e a lama a nossa reincidência na queda. E quando nós nos arremessamos a eles no sentido culpados, massacrados dentro da própria realidade, numa luta constante, na tentativa de nos tornarmos os bons espíritos, eles arremessam essa água da consciência em nós, nos motivando a nos auto-amarmos. Então, nós, nos primeiros passos desse esforço, nós vamos encontrar a baixa autoestima, o egocentrismo, as exaltações. À medida que isso caminha, Joana vai dizer que isso vai, nós aprendermos a canalizar, surge o que ela vai trazer da autoestima, o auto-amor. E logo após esse processo de autoestima, superando os complexos de inferioridade, que são naturais da realidade dos complexos da criança, vai surgir o amor ao próximo, que é uma próxima etapa do processo de superação da realidade do ego, onde você tem um amor-doação que vai se dando de maneira mais completa dentro da realidade da criatura humana. E isso gera o autoencontro, vai gerar essa alegria leve, que não é viver sem problemas, sem dificuldades, mas uma realidade que nos penetra, gerando uma leveza interna, uma paz interior, uma consciência tranquila, desligando a nossa reatividade, nos garantindo um auto-perdão nas nossas quedas e uma conexão profunda com os espíritos superiores. Então, a superação dos complexos de inferioridade, gerando um autoestima, um auto-amor a si mesmo. Esse auto-amor, essa compreensão a partir da queda, eles desenvolvem a consciência empática. Quando nós conseguimos nos amar, mesmo caindo, nos auto-perdoando, isso eleva a consciência egóica a um alto nível de consciência empática do outro. Porque quando o outro cai, nós vamos ter essa capacidade de filtrar a queda do outro a partir de um lugar de amor, de compreender sem julgar. Porque essa realidade ela já fica construída dentro de nós. Isso faz com que o olhar não seja de pena em relação ao outro, e nem colocando o outro no lugar de vítima, dizendo que ele é um coitado, que é um lugar de queda, que ele não deveria estar passando por isso. E não há também uma autocompaixão, esse lugar vitimado dessa queixa. O indivíduo bate a poeira com alto amor, entendendo a humanidade dele, a fragilidade, com humildade, e vai recomeçar. Quando isso acontece com o outro, quando fazemos conosco, nesse processo de alto amor, com o outro, isso vem com naturalidade. Gera uma compreensão, porque percorrendo o caminho, nós sabemos o quão difícil é o caminho, e que as quedas são um processo natural. E isso vai se edificando, se construindo, isso vai desenvolvendo o segundo nível da realidade consciencial, que depois do auto-amor, da autoestima e da superação dos complexos de inferioridade, é o amor-empatia, um amor ao próximo. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu enxergo o outro, porque eu paro de projetar no outro a minha sombra, a minha realidade emocional. Então, eu consigo ter uma consciência empática, mas não só de enxergar, mas enxergando e tendo uma troca amorosa com a vida, levantando, ou soerguendo, ou dando suporte àqueles, entendendo que quanto maior consciência, mais responsabilidade sociocêntrica dentro da proposta de Jesus e do Espiritismo. Então, Joana traz essa realidade. Autoencontro com alegria, através de um esforço constante, integrando os materiais que fazem um refluxo na direção do ego. À medida que isso é integrado, isso vai se dar lentamente, através do ritmo e da maré do ego, que vai ditando todo esse processo, onde o ego vai se tornando cada vez mais seguro,
vai se tornando livre de verdade, uma liberdade real, com mais a força de luta de viver, sem parar, sempre em atividade, e à medida que vai detectando isso, de maneira lenta e gradual, ele vai desenvolvendo uma autoestima e a consciência empática, que é o amor ao próximo, chegando a ter uma sintonia com a vida de cumprir o compromisso reencarnatório instalado no inconsciente profundo.